todos podem se assentar neste momento. Lá em 1 Reis, capítulo 19, Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, depressão é um dos males do século. A depressão, ela tem abatido muitas vidas. E tem gente que fala: depressão é demônio. Nem sempre. Depressão também é uma doença. Porque quem pode falar que Elias, o profeta de Deus, estava endemoniado? Não tem como, né, irmãos? Era um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem que sente, um homem que, assim como nós, está sujeito aos embates da vida, está sujeito às dificuldades do caminho, está sujeito a se enfraquecer à medida que enfrenta lutas e problemas, cujas suas forças muitas vezes são pequenas em si mesmo para enfrentar. E muitas vezes esse é o retrato da nossa vida. Às vezes nós queremos enfrentar lutas grandes na nossa força, e na nossa força a gente enfraquece, a gente desanima, a gente se entristece. E aqui Elias, irmãos, ele estava vivendo um momento estranho, porque antes ele viveu um momento de grande glória, aonde ele orou e Deus fez descer fogo do céu. O fogo que desceu queimou o holocausto que ele havia arrumado, e até a água que estava sobre o holocausto também pegou fogo. De tão grande que foi o mover de Deus através da vida dele. Mas de repente esse homem que viveu uma grande experiência com o poder de Deus, ao receber uma palavra de Jezabel que disse: vou tirar a tua vida como fiz com os outros profetas, aquilo entrou no coração dele, aquela palavra, e ele fugiu, se colocou debaixo de um zimbro e ficou num estado depressivo. E é interessante que, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que ele quase desistiu. Quase desistiu. E tem muito crente na igreja que está quase desistindo. Quase desistindo de continuar na casa de Deus, quase desistindo do seu casamento, quase desistindo da própria vida. E Elias passou por essa situação, porque ele pediu para si a morte. É muito sério. Ou seja, ele estava numa situação tão triste que ele pediu para si a morte. Ele falou: Senhor, chega, me leva, me recolhe, né? Então uma pessoa, quando ela está nesse estado, é porque ela verdadeiramente se entregou à depressão, e ele quase desistiu do seu ministério, quase desistiu da vida,
quase desistiu de tudo. Por quê? Porque ele ficou refém da depressão. Primeiro, porque ele ficou refém da depressão. E a depressão, o que é a depressão? No seu sentido patológico, depressão é um transtorno mental, é um transtorno de humor, é uma tristeza profunda, é uma baixa autoestima, é uma frustração profunda com a vida, consigo mesmo e com as pessoas. Irmãos, Elias, quando ele, no capítulo anterior, quando ele está ali diante dos profetas de Baal, ele se coloca diante de Deus para ser um instrumento de Deus, para trazer o coração do povo de volta à presença de Deus. E quando Deus usa para fazer aquele milagre de fazer descer fogo no céu, eu imagino que na mente dele, no coração dele, ele pensava assim: Acabe vai se converter. Depois ele vê tudo isso acontecer, Acabe vai se converter, a esposa dele vai se converter, todo mundo vai se render a Deus. Só que não aconteceu nada disso. O povo se voltou para Deus, mas Acabe e Jezabel não. Tipo assim, fiz tudo que eu tinha que fazer, mas não alcancei o retorno, o resultado que eu esperava. E muitas vezes a gente corre o risco de entrar na depressão, ou de criar ou de construir um sentimento depressivo no nosso coração, quando nós começamos a olhar para as coisas que não aconteceram do jeito que a gente queria. Não aconteceu do jeito que eu queria, e eu começo então a olhar para aquilo como se aquilo fosse a única razão da minha existência. E aí eu começo a permitir que a depressão fique forte na minha vida. A depressão é perigosa porque ela faz você perder a percepção da realidade, porque a depressão faz você se concentrar nos seus sentimentos e não nos fatos. O sentimento muitas vezes é enganoso. O sentimento muitas vezes diz para você uma coisa que não é verdade. Às vezes o sentimento diz para você: está tudo acabado, quando na realidade não está. No coração de Elias, pelo seu sentimento, ele via tudo acabado, mas não estava. Era apenas uma percepção errada em função de um sentimento errado. Quantos muitas vezes estão dentro da igreja deixando um sentimento falar mais alto do que a sua fé? Nós não estamos aqui para andar pelo que nós sentimos, nós estamos aqui para andar pelo que nós cremos. Amém, irmãos? Às vezes as circunstâncias virão e colocarão um sentimento negativo no seu coração, e é nesse momento que você tem que se voltar para Deus. Porque se nós deixarmos o sentimento falar mais alto que a nossa fé, a gente tira a vida, a gente suicida, a gente desiste de coisas que nós não devemos desistir. Por quê? Porque nós não estamos andando por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo a solução, mas eu creio que ela existe. Amém? Eu não estou vendo a solução, mas eu creio que a solução existe para a minha casa, para a vida dos meus filhos, para essa situação na minha casa, para essa situação na minha família. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo a cura, mas eu creio que ela existe. A fé é a capacidade de você ver o invisível. A fé é a capacidade de você ver aquilo que os olhos naturais não contemplam. Isso é fé. Aquilo que você vê não é fé. Agora, aquilo que você não vê, mas crê que é real, é fé. O cego de Jericó, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque pela fé ele via a cura, enquanto que aqueles que estavam vendo não estavam vendo a cura que aquele cego precisava receber e que Jesus iria entregar para ele. E eu quero dizer para você que tem muita coisa que você não está vendo aqui com seus olhos naturais, mas que está no reino espiritual, e Deus quer liberar sobre a tua vida nessa noite. Amém?
Existe cura, existe libertação, existe restauração, existe bênçãos de Deus para a tua vida, mas que virão à medida que você crer, à medida que você tomar posse pela fé. É pela fé. O justo viverá da fé. Quando a gente sai da fé e age pelo que a gente sente, a gente começa a ficar depressivo, porque o sentimento nos encaminha para o fracasso, para a derrota. É que nem Pedro, diante daquela manhã, aquele barco vazio, Jesus manda ele pescar de dia, e ele diz: Senhor, se eu for olhar pelo que eu sinto, ou pela razão, não tem peixe, não vai ter pescaria, mas segundo a tua palavra eu lançarei as... Isso é fé. Eu não estou vendo peixe, mas eu estou crendo na palavra daquele que disse para mim pescar. Porque aquele que disse para mim pescar é poderoso para fazer o peixe aparecer. É poderoso para fazer aquilo que eu não estou vendo vir ao meu encontro. Como é que se vence a depressão? Pela fé. Quanto mais a fé cresce dentro de você, mais poder de Deus você passa a ter para vencer o sentimento de depressão que quer entrar e dominar você por dentro. A depressão, ela te faz perder a visão da realidade. Deus estava ali do lado de Elias, irmãos. Deus mandou um anjo tocar em Elias, ou seja, o Senhor estava com ele, a presença do Senhor era com ele, tinha anjo de Deus com ele, mas ele estava se sentindo derrotado. Quantos crentes estão assim na igreja? O sangue já foi derramado, está debaixo do sangue de Jesus, tem a presença do Espírito Santo, tem a certeza de que a vitória de Deus é real na sua vida, mas está se sentindo derrotado. Está vivendo como derrotado, por quê? Porque o seu sentimento de derrota está sendo maior que a sua fé. E nessa noite, Deus vai quebrar esse sentimento no seu coração em nome de Jesus. Porque você precisa crer no Deus que te salvou. É pela fé, irmãos, que nós vamos ver a glória de Deus. Porque aquele que crê, verá a glória de Deus. Esse texto nos alerta para o fato de que, por mais espirituais que nós sejamos, nós podemos enfraquecer na fé, se nós não vigiarmos os nossos sentimentos, se nós não vigiarmos o nosso coração, se nós permitirmos que as circunstâncias da vida comecem a ditar as regras da nossa vida, comecem a ditar o rumo da nossa vida. Eu quero dizer para você, querido, em Cristo, não são as circunstâncias, não são os problemas, não é o diabo que dita o rumo da sua vida, é Jesus. É Jesus. E Ele tem algo tremendo para você. Jesus tem algo tremendo para você. Nessa noite é noite de cura, amém? Essa noite é noite de libertação, essa noite é noite de avivamento espiritual. E esse avivamento ele já começa a se manifestar na tua vida à medida que você crê. Irmãos, a nossa fé ela tem o poder de trazer para nós aquilo que está nas mãos de Deus. Aquilo que está nas mãos de Deus pode vir para as tuas mãos, mas para isso você tem que crer, você tem que tomar posse disso pela fé. Irmãos, a depressão ela quase fez Elias desistir, porque a depressão nos isola de todo mundo. Quem está depressivo começa a ficar isolado dos outros, começa a se isolar de todo mundo, entra num quarto escuro e de lá não quer sair mais. A pessoa depressiva, ela se isola, ela perde contato com os outros e não está nem aí. É como se ficar sozinho fosse melhor do que estar com outras pessoas. A depressão ela quer te isolar para depois te destruir. Irmãos, quantas pessoas que se isolaram, que se afastaram e em função disso acabaram destruindo suas vidas. Deus não quer você isolado.
Deus não quer você apartado de ninguém. O mundo quer te isolar. O mundo quer dizer para você que não vale a pena estar ao lado das outras pessoas. Mas o nosso Deus é um Deus de comunhão, de unidade. Ele é um Deus que quer fazer com que a gente entenda que é precioso e poderoso a experiência da comunhão, da unidade. Tanto é que o Senhor disse para Elias, lá no versículo 18: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Elias: você não está sozinho, tem mais gente contigo, tem mais pessoas compartilhando do que você está vivendo. Você não está solitário. Eu quero dizer para você, querido, você não está só. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A depressão, ela vem para fazer com que a gente se sinta desvalorizado aos nossos próprios olhos, para fazer com que a gente se sinta sem valor, com que a gente se sinta sem importância, primeiro para nós mesmos, depois para os outros. Mas eu quero dizer para você, você tem muito valor para Deus. Você tem valor. Fala para o seu irmão aí, você tem valor. Você tem um grande valor para Deus. Você tem um grande valor para as pessoas que estão ao seu lado. Muitas vezes nós perdemos a nossa família de origem por vários motivos, mas quando a gente encontra a igreja do Senhor, ali a gente encontra uma nova família. A gente encontra filhos, mães, pais, irmãos, que começam a caminhar conosco, começam a dividir conosco a nossa carga, os nossos problemas. Eu quero dizer para você, querido, na igreja você tem uma família. Independente da família que você tem lá fora, você tem uma família aqui dentro, que Deus levantou para cuidar de você, que Deus levantou para fazer a diferença na sua vida. Então não desista porque você se sente só. Ai, pastor, eu me sinto só, eu me sinto solitário, eu me sinto solitária. Não, você não está só. Deus está trabalhando para que você não se sinta sozinho. A depressão, ela traz confusão mental. A depressão, ela traz renúncia da vida. E tudo isso passou pelo coração de Elias. Mas ele se levantou, porque Deus estava ali, ao lado dele. O mesmo Deus que levantou Elias está aqui para te levantar nessa noite. O mesmo Deus que olhou para Elias e viu a sua necessidade está aqui olhando para você e vendo a sua necessidade. Então você não vai sucumbir diante da depressão. Elias quase desistiu porque ficou refém do engano. Ele achou que ele estava sozinho. Ele achou que não havia mais ninguém orando e buscando a Deus como ele. 7.000 joelhos estavam lá em Israel, dobrados diante de Deus, intercedendo. Às vezes nós nos enganamos com as pessoas, às vezes nós nos enganamos com as circunstâncias, e isso muitas vezes acaba ferindo o nosso coração, porque estamos debaixo do engano. E o Senhor veio para libertar Elias daquela situação. Mas Elias, queridos, ele não ficou refém do engano, ele não ficou refém da depressão, ele não ficou refém do medo, ele não ficou refém da decepção. Por quê? Primeiro, porque ele percebeu a presença e o amor de Deus pela sua vida. O amor de Deus determina que ele não te abandone, mesmo quando você o abandona. Deus, ele te ama mais do que você ama ele. Deus te ama mais do que você ama a ele. Por isso você tem esperança de vitória, porque você tem um Deus que te ama mais do que você é capaz de amá-lo. Em outras palavras, quando você desiste, Deus não desiste. Quando você abandona, Deus não abandona. Quando você joga a toalha,
Deus não joga, Deus insiste, Deus vai atrás, Deus busca, Deus não julga antes de levantar e acolher. Deus só julga lá na frente. Depois que Ele levantou, acolheu, fortaleceu, aí Ele pode vir a julgar lá na frente. Mas antes Deus ajuda, Deus acolhe, Deus levanta. A palavra de Deus nos diz que o Senhor foi lá onde Elias estava, mandou um anjo, o tocou, levou comida para ele, o alimentou, fortaleceu a ele na hora que ele estava precisando ser fortalecido. Em todas essas ações, Elias percebeu um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu quero dizer para você, querido, Deus ama você. Se você não sucumbiu ainda, é porque Deus, Ele foi atrás de você quando você quase desistiu de tudo. Quando você jogou a toalha, Deus estava ali, mobilizando o anjo, mandando suprimento para você, cuidando da sua necessidade. Então eu quero dizer para você, é tempo de se levantar, percebendo que Deus te ama. Fala para o seu irmão aí, Deus te ama. Deus te ama. Segundo, Elias levantou quando ele começou a ouvir a voz de Deus. Deus começou a falar com ele. Deus disse para Elias: vai, Elias, vai ao monte, lá falarei contigo. E lá, irmãos, passou um vento forte, um fogo, um terremoto, mas de repente veio uma voz mansa e suave. Deus não estava no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas uma voz mansa e suave. E ali ele começou a ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz do Senhor, você começa a se levantar, porque a voz de Deus é a voz que levanta o caído, é a voz que põe em pé o que está no chão, é a voz que restaura a gente de dentro para fora. À medida que você vai ouvindo a voz de Deus, você vai sendo restaurado por Deus. Me lembro de uma história de um crente que foi no gabinete do pastor e ele não conseguia se libertar do cigarro. E ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu não consigo, eu já tentei inúmeras vezes, eu já aceitei a Jesus, já me batizei, mas eu não consigo me libertar do cigarro. Aí o pastor falou para ele: então, leia esse texto aqui de Filipenses, onde diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: eu não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele falou: não, mas eu não posso falar isso. Ué, mas você falou que você não consegue se libertar. Eu falei: então, ele falou: então diga, eu não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei: não, mas eu não posso dizer isso, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele falou: então começa a confessar isso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele começou a falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga de novo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele começou a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí daqui a pouco ele olhou e falou: pastor, eu consigo sim, porque Cristo me fortalece. Porque Cristo me fortalece. Aquela palavra começou a entrar no coração dele, aquela palavra começou a entrar no coração dele, a verdade daquela palavra começou a mexer com ele, a verdade daquela palavra começou a trazer poder de Deus dentro dele. Daqui a pouco ele falou: não, eu posso, porque Cristo me fortalece. Sabe por que muitas vezes a gente começa a dizer que a gente não pode? Porque está faltando ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus vai entrando em nós, irmãos, nós começamos a nos levantar de onde nós estamos caídos. E eu quero dizer para você: você pode todas as coisas que Cristo te fortalece. Às vezes você olha para as circunstâncias que você está vivendo e fala: meu Deus, eu não posso, não tenho condição de vencer. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Então você pode. Você não pode apenas passar pelos problemas, mas você pode vencer os problemas.
Por quê? Porque Cristo te fortalece para isso. Cristo te fortalece para isso. Elias começou a se fortalecer quando começou a desabafar com Deus. Quem é que já desabafou com alguém? O desabafo deixa a gente leve. Elias começou a falar com Deus. Elias começou a desabafar com Deus. Vamos ver aqui. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Elias, que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Naquele momento, Elias começa a colocar para fora o que está dentro do seu coração: as inquietações, as preocupações, as aflições. E muitas vezes, queridos, nós precisamos pegar tudo aquilo que está dentro do nosso coração e colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa nos levantar. Jesus, lá no Getsemane, Ele se apresenta diante do Pai e diz: Pai, a minha alma está triste até a morte. E Ele começa a falar com o Pai, porque estava triste. E eu pergunto para você: crente fica triste? Crente passa por aflição? Mas eu quero dizer para você: você tem um Pai com quem você pode desabafar, para quem você pode contar as coisas. Às vezes precisamos desabafar com Deus, orar, falar dos nossos problemas, para que Deus possa nos levantar. Irmãos, não foi somente Elias que passou por uma situação difícil. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 1:8, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: a tribulação foi tão grande, os momentos ali foram tão difíceis, que nós perdemos a esperança da própria vida. Mas, ainda assim, continuamos esperando em Deus. E Deus foi o nosso socorro. Ou seja, houve um momento em que a alma dele sentiu o impacto da situação, mas ele não desistiu, permaneceu firme. O Senhor estava com ele. Jó e Jeremias passaram por uma situação bastante semelhante. Jó, olhando para o seu sofrimento, ele reclama do seu nascimento. Jó 3:11 diz assim: porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre. Ou seja, ele olha para a sua realidade de dor, de sofrimento, e ele fala: meu Deus, por que eu fui nascer? Ele começa a olhar para aquela circunstância e começa a se entristecer pelo seu nascimento. Jeremias diz assim, Jeremias capítulo 20, 17 e 18: mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e nem tampouco deixou permanentemente grávida. Não a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Somente para contemplar o sofrimento, viver triste, terminar os meus dias profundamente decepcionado. Olha só as palavras do profeta Jeremias, porque ele viveu numa época em que o povo de Deus não queria nada com Deus, e ele foi falar de Deus para o povo desprezou, o povo rejeitou, o povo o castigou inúmeras vezes. Só que, olha só como é que Deus é sábio, irmãos. Neemias estava olhando para o ventre materno e perguntando por que a mãe dele o gerou. Só que lá no início, Deus fala para ele: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não é só, você não tem que brigar com a sua mãe, fui eu que te fiz nascer. E você tem que ter convicção de que eu te fiz nascer para esse tempo,
você está passando por isso, mas no final você terá vitória. E o final da história de Jeremias é interessante, irmãos, porque ele pregou para um reino que estava em pecado, para reis e líderes que não queriam se consertar com Deus. Esses reis, esses líderes, esse povo foram todos levados cativos, mas Jeremias não foi. Ele ficou livre do cativeiro babilônico. A história dele ficou indefinida. Muitos dizem que ele foi para o Egito, outros dizem que ele ficou no terreno que ele comprou, mas o fato é que ele viu o sofrimento daqueles que desobedeceram a Deus, mas ele não viveu esse sofrimento, porque no sofrimento ele foi obediente ao Senhor, ele foi fiel a Deus, ele não desistiu porque sofreu, ou porque passou pelo sofrimento. Eu e você passamos por algum tipo de sofrimento, mas nós temos que permanecer firmes, porque o Deus que nos chamou, que nos fez nascer, vai garantir o final da nossa história. Amém? Ele que vai garantir o final de tudo. E por fim, irmãos, Elias, ele levantou-se quando ele se comprometeu novamente em servir ao Senhor. Deus quer que você sirva a Ele. Se você quer viver novas experiências com Deus, e se você quer vencer a depressão, sirva a Deus, se coloque na presença de Deus. Não se olhe como vítima, porque você não é vítima, você é alguém empoderado pelo Altíssimo para vencer. Você não é vítima das circunstâncias, você não é vítima do diabo, você não é vítima de ninguém, você é alguém que foi levantado por Deus para vencer. Então pare de olhar para você como vítima e olhe para você como alguém que pode vencer em Deus, pode triunfar em Deus, pode servir a Deus, pode caminhar com Deus, pode fazer grandes coisas para Deus. Eu quero que você fique em pé nesse momento. E agora nós vamos orar. Você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Agora é bastante sério, porque a partir desse momento, quem tem algum problema espiritual vai aparecer. E aí nós vamos estar orando. Então quem cuida de criança, cuide de criança. Mas quem não está cuidando de criança, põe sua mão na cabeça agora, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco agora a minha mão sobre a minha cabeça, e eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda ação maligna na minha vida, toda depressão originada de forma espiritual na minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Eu não aceito que a depressão, que o desânimo, que a tristeza venham permanecer na minha vida, porque a minha vida pertence a Jesus. Eu declaro Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da minha vida. Nesse momento eu me levanto contra toda ação do inimigo na minha vida, em nome de Jesus. Que a tua unção toque agora todas as áreas da minha vida, interna e externamente, a minha alma, o meu corpo, a minha mente, em nome de Jesus. Eu repreendo Satanás na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Toda obra das trevas na minha vida seja quebrada agora, em nome de Jesus. E o fogo do Espírito Santo toque agora a minha vida, em nome de Jesus. E o poder
até a planta dos meus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há alguma coisa na minha vida que precisa sair, sai agora. Em nome de Jesus. Se manifeste para sair. Em nome de Jesus. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pergunta: no momento que estava orando, quem sentiu dor na cabeça? Dor na nuca? Mal-estar? Alguém sentiu? Algum sentimento ruim? Ninguém sentiu nada? Ok. Então nesse momento, os irmãos façam uma fileira aqui, ó, aqui no meio. Eu vou ungir todo mundo. Pode fazer aqui uma fileira, irmãos. Somente a minha sogra que vem antes.